Pessoal, olá, professor Gilberto. Estarei aqui apresentando um comentário sobre a correção do estudo feito sobre transformações geométricas. Ou seja, a atividade esteve falando sobre simetria, rotação e também translação. A primeira questão, ela pedia que você identificasse, contasse a quantidade de eixos de simetria em cada figura. Então, a única tarefa que você tinha que fazer nessa questão era uma tarefa de observação. Você precisava contar a quantidade de eixos de simetria. Nesse caso aqui, no triângulo, você tem aqui 3 eixos de simetria. Na figura seguinte, é um quadrado, ao contar, observe aqui na horizontal, na vertical, na diagonal aqui à direita, diagonal à esquerda, são 4 eixos de simetria. Na próxima figura, nós temos aqui uma figura com 5 lados. E essa figura, além de ter 5 lados, também tem 5 eixos de simetria. E por último, essa figura com 6 lados, um hexágono, ele possui 6 eixos de simetria. Essa questão, ela pediu para você falar sobre a relação existente entre a quantidade de lados e a quantidade de eixo de simetrias. A relação envolvendo a quantidade de lados da figura e a quantidade de eixos é uma relação de igualdade. Por isso que eu escrevi aqui, a quantidade de eixos é igual à quantidade de lados. Então, se você quer saber a quantidade de eixos, basta você contar a quantidade de lados. Você vai ter a quantidade de eixos de simetria. Na próxima questão, a questão número 2, ela pediu que fosse feita a reprodução de figuras em uma malha quadriculada, de maneira que você obtivesse uma figura simétrica em relação a um eixo, tá? Ou seja, você iria reproduzir de maneira espelhada. Então, essa é a figura que você tinha no livro, esse é o eixo de simetria, ou seja, você deveria fazer o que tem de um lado do eixo, fazer também do outro lado, mantendo comprimentos e também as distâncias. Então, você tinha aqui a letra A letra B, observe que o eixo de simetria ele está na vertical, tá? Então, mantém a distância, mantém o comprimento dos segmentos, você obteve essa figura aqui, parecendo um 5, tá? No item C, tá? Você tem a figura essa da parte inferior, esse aqui é o eixo de simetria. Ao reproduzir do outro lado, você tem essa figura aqui parecida com um degrau. Então, lembrando o que você tem que fazer, manter a distância, tá? Então, quando você mantém a distância, você reproduz os pontos, tá? Uma vez que você reproduz os pontos, você consegue obter a figura. Na próxima questão, a questão número 3, ela apresentou um plano cartesiano, 2 eixos perpendiculares. Esses eixos, eles são graduados. Essa figura, ela foi apresentada. E pediu-se para você escrever quais são as coordenadas dos pontos ou dos vértices da figura.
Então, as coordenadas, você obtém primeiro o valor horizontal, depois o valor na vertical, tá bom? Então, aqui, ó, esse é o ponto A. Na horizontal é o 8, é o primeiro número que eu anoto. Na vertical, né, o eixo vertical aqui, nós temos 6, é o segundo número que eu anoto. Isso eu faço a mesma coisa para o ponto A, para o ponto B e para o ponto C. A questão ainda pediu para você obter a figura simétrica em relação ao eixo horizontal. Então, quando você tem que obter a simétrica, você coloca aqui, ó, né, em relação ao eixo horizontal, obtendo, né, a mesma distância, tá? Ó, esse ponto C, você obtém o C'. Você tem o ponto B, obtém o B', correto? Então, na mesma distância, por exemplo, nesse caso aqui, ó, nós temos a distância 3 do X, ou do eixo horizontal. Você vai colocar 3 também para baixo, tá bom? Faz a mesma coisa, ponto A, B e C. O que determina, observe o seguinte, que na parte de baixo aqui, os valores do Y, eles são negativos. Então, vai ficar as coordenadas, A vai ficar o 8 e o menos 6, mudou. É igualzinho, só que vai mudar o sinal, né, a da segunda coordenada. Então, 8 e menos 6, 2 e menos 3, 6 e menos 1, tá? Então, fica as coordenadas. Na questão 4, foi apresentado 4 figuras e pediu para você identificar das figuras quais sofreram rotação de 180 graus. Ou seja, ao fazer uma rotação de 180 graus, ele vai inverter sua posição. Se está para frente, vai ficar para trás, tá? Se está para cima, vai ficar para baixo. Se está para a direita, tá? Ele vira para a esquerda. Então, você consegue identificar isso no item A e também no item B, tá? Nessa questão, eu peço que você observe no livro. Na questão número 5, pede para você fazer uma figura e rotacionar ela em 180 graus, né? Eu já havia comentado com vocês, para fazer essa rotação é bastante simples, você precisa, tá bom, pessoal? Enfatizo, tá? O tópico aqui é geometria, é desenho, e aí a gente precisa dar um toque de precisão. Esse toque de precisão você utiliza o quê? A régua, tá? Então, o que você deveria fazer? Escolher uma figura, eu coloquei essa figura, tá? Não precisa ser necessariamente essa, poderia ser um triângulo, poderia ser um quadrado, tá bom? Eu escolhi essa daqui, nesse caso, que é um quadrilátero. Escrevi um ponto fora e por cada ponto da figura, eu tracei figura, ponto fora, figura, ponto fora, figura, ponto fora e calculei a medida, tá? Figura, ponto fora, eu reproduzo a mesma distância no lado contrário. Faço isso com os 4 pontos, ligo os pontos e eu obtenho a figura rotacionada em 180 graus. Tudo bem? Na questão número 6, você tinha 4 figuras que passou por uma transformação geométrica chamada de translação. Na translação, há um movimento para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá? O movimento pode ser na vertical, tá? Na posição inclinada, tá bom? Mas essas que foram colocadas, você iria escrever se ela foi para cima, né? Se ela foi na horizontal ou se ela se deslocou na vertical, para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, e na quantidade de casas que foi feita esse deslocamento. Então, observando as figuras no livro, você consegue obter, né, esses movimentos. Na letra A, horizontal, 5 unidades para a direita. Na letra B, horizontal, 10 unidades para a esquerda. Na letra C, vertical, 8 unidades para baixo. Na letra D, vertical, 7 unidades para cima.
Na questão número 7, ainda continua falando de translação. Aí nós temos duas figuras e pediu para você fazer a translação dela. Então, na letra A, eu coloquei assim, só uma referência, né? Uma figura parecendo um castelinho, tá? E você tem que seguir o que indica a seta, a translação. Então, a seta está mostrando uma translação na horizontal para a direita. Então, tá aí, foi feita, né, essa transformação. No item B, né, uma figura de um barquinho, a seta está mostrando na vertical para cima, tá? E aí você tem aí o desenho, tá, dessa transformação, que é uma translação, tá? E na questão número 8, eu comentei com vocês também, tá? O exercício, ele faz um passo a passo no livro, mostrando como você deveria proceder para fazer uma rotação de 60 graus, tá? Manualmente, você deveria usar o quê? Régua, tá bom? O lápis, o compasso e também o transferidor. A ideia da questão é rotacionar cada vértice do triângulo original, tá? Em 60 graus, tá? Você precisa colocar um ponto externo, ligar um segmento com cada vértice do triângulo original com o ponto externo. Com esse segmento, você rotaciona o vértice, né? Então, você vai obter 3 pontos rotacionados em 60 graus, e esses pontos são vértices, eles dão origem à figura rotacionada, que no caso é um triângulo que foi rotacionado em 60 graus. Interessante, muito bacana esse método, né, porque você consegue fazer uma rotação de uma figura em qualquer ângulo que você desejar, que você precise. Tudo bem, pessoal? Professor Gilberto, obrigado pela atenção. Veja com cuidado o que você fez. Se for necessário, né, melhore aí o que você tem. Tá bom? Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.